Bom dia, povo de Deus! Como é que vocês estão? Todo mundo sumido, né? Inclusive eu ando sumido por aqui, não tô aparecendo. A correria de todo mundo, né? Correria do dia a dia, igual todo mundo mesmo, tentando buscar um lugar ao sol, como se diz as histórias por aí. Povo de Deus, ainda discernindo sobre o que foi ontem. Ontem eu estive ministrando num culto aqui na Igreja Família do Amor, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo como meditação para a igreja neste culto ainda está fazendo muito barulho, vamos dizer assim. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, pronto. Dentro de mim, porque o texto de Lucas, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 1, é um texto muito poderoso, onde o próprio Senhor Jesus vai chamar a nossa atenção a respeito da nossa missão como igreja na terra. E um dos fatores essenciais da igreja, um dos fatores essenciais do povo de Deus é justamente o perdão. E quando o Senhor Jesus coloca a pauta de perdão aos seus discípulos, também chamados apóstolos, esses homens, 12, eles se sentem tão perdidos ali que eles começam então, eles fazem um pedido ao Senhor Jesus, dizendo: aumenta-nos a fé. Por que aumenta-nos a fé? Porque nós sabemos que o perdão, por mais abençoador que seja, curador, o perdão é algo libertador, é curador, é abençoador, mas por muitas vezes é de uma prática difícil, por causa do endurecimento do nosso coração. Todos nós temos pessoas para perdoar e todos nós também temos pessoas para pedir perdão. Isso é de ambos os lados. Nós nos colocamos nas duas pontas. Ora, algumas pessoas temos que perdoar, mas também, ora, algumas pessoas nós temos que pedir perdão. E é uma prática tão difícil por causa dos bloqueios do nosso coração, porque a nossa alma é egoísta, a nossa alma, a nossa psique, a nossa vontade, muitas vezes ela é contrária a essas coisas. E o Senhor Jesus, sabendo dessa dificuldade, sabendo como é o coração humano, Ele que veio para nos perdoar, Ele que veio para nos salvar, Ele que no seu infinito conselho, no seu conselho sábio de sabedoria dos céus, Ele veio predestinado a essa terra para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça, como está escrito no texto bíblico. Ele veio nos ensinar isso na prática. Bom dia, Carlão, meu amigo, meu irmão, meu pastor de Edéia. Deus abençoe sua vida e sua casa em nome de Jesus. Então, ele veio para nos ensinar na vida prática, porque, como tem sido dito no altar ali da igreja onde eu congrego, e eu acredito que é um sentimento do próprio céu que tem nos visitado nesse aspecto, o Cristo doutrinário, o Cristo das Escrituras, por vezes, tem sido bem ensinado nos altares. Nós temos tido cada vez mais pessoas que têm se dedicado e se esmerado na palavra de Deus, em conhecer as Escrituras sagradas. Mas há sempre um contrapeso ou um desequilíbrio nestas coisas em relação a, se você conhece muito da palavra, é natural que por conhecer muito você fique devendo em práticas de obras, práticas reais. Porque se você se esmera muito nas letras, você tem até pouco tempo para praticar aquilo pelo qual você aprendeu na letra. Então é necessário um equilíbrio, é necessário uma dosagem, é necessário que nós saiamos do campo do estudo e possamos aplicar aquilo que nós temos conhecido de Deus através das Escrituras, através da palavra. E o texto de Lucas capítulo 17, a partir do versículo 1, vai dizer assim: olha como está escrito: então ele, ou Jesus, disse aos seus discípulos: é impossível
que não venham ofensas. Eu estou lendo aqui a Bíblia na tradução de King James, tá? É a Bíblia de Estudo King James, essa aqui, a tradução de King James. Está escrito assim: é impossível que não venham ofensas. Em outras traduções, é inevitável que se venham os escândalos. Mas ai daquele por quem eles vierem. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançada ao mar, do que ofender a um desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele peca contra ti 7 vezes em um único dia, e 7 vezes em um só dia retornar a ti dizendo, eu me arrependo, tu lhe perdoarás. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte: a palavra de Deus está dizendo que é inevitável que se venham as ofensas, é inevitável que se venham os escândalos, é inevitável no seio da igreja, no corpo da igreja. Cristo não está falando à multidão. Cristo está dizendo aos seus discípulos, que depois serão chamados apóstolos: olha, é inevitável que se venham ofensas, é inevitável que se venham os escândalos, mas o Senhor Jesus está dizendo, ai, pelo meio de quem vem esses escândalos. E é interessante falar assim, esses escândalos, essas ofensas, brigas, desarranjos, elas vão acontecer no meio de vocês. Mas é importante que vocês saibam lidar com isso da melhor maneira possível. E como que eu lido com os conflitos dentro da igreja, ou os conflitos dentro da minha própria casa, ou no meu ambiente de trabalho, ou na faculdade, em todos os meios no qual eu habito. Como? Através do perdão. Através da prática do perdão. E a prática do perdão, ela é penosa por muitas vezes. Como eu disse, o coração é fechado, a mente sempre vai tentar nos enganar e fazer de nós vítimas. Então, se somos vítimas, logo nós queremos um senso de justiça muito alto. Nós queremos um senso de justiça muito alto. Quando o Senhor Jesus morreu por nós, Ele derramou sobre nós toda a justiça de Deus, toda a justiça em bondade de Deus, porque não era o que nós merecíamos. O que nós merecíamos era a condenação eterna. Mas Jesus Cristo, a nossa justiça, derramou para nós e por nós toda a justiça de Deus. Então nós somos justificados em Cristo, através da pessoa de Cristo. Mas então ele diz assim, como é inevitável que se venha conflitos, é inevitável que se venha as ofensas, é inevitável que se venha os problemas, algo é necessário. Bom dia, José Milton, meu amigo, pastor José Milton, Deus abençoe a sua vida, viu? É inevitável que se venha. Mas o segredo, qual é o segredo? A chave para que se possa vencer estas questões é o perdão. É o perdão. E quando Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, toca a respeito dessa questão, por muitas vezes tão difícil de ser praticada, por causa da dureza dos nossos corações, então os seus discípulos, aqui num primeiro momento chamado discípulos, eles vão pedir arrego, eles vão pedir socorro ao Senhor. Bom dia, Márcio André, meu amigo Márcio da Mara, Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha que interessante, Jesus diz assim, tomai cuidado de vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, mas se ele te pedir perdão, perdoa-lhe. Então Jesus está falando, não tem desculpa, é necessário que você perdoe. Então, em Lucas capítulo 17, versículo 1, começa dizendo assim, então Jesus disse aos seus discípulos, continuando o texto, em capítulo 17, versículo 5, diz assim, e os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Quando Jesus disse que é inevitável que se venham os problemas, mas que os problemas, os conflitos, as divergências sejam resolvidas através do perdão, os homens pediram arrego e falou, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. O que eles estavam querendo dizer com isso? É quase impossível viver dessa forma, né? Por causa da dureza do nosso coração. Eles estavam reconhecendo a dureza dos seus corações. E é interessante que em 17:1 eles são chamados discípulos. A palavra discípulos, do grego mateteu, matetes, mateteus,
Significa o quê? Aprendizes, alunos. Então, os alunos de Jesus, os aprendizes de Jesus clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus estava ensinando a eles. Quando chega em 17:5, a palavra de Deus menciona apóstolos. Então, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Por que que o mesmo autor, Lucas, o doutor médico Lucas, começa escrevendo a respeito de discípulos, tratando os 12 como discípulos, e depois aqui no versículo 5 trata eles como apóstolos? Então os apóstolos do Senhor disseram: aumenta a nossa fé. Porque elevou-se o nível da conversa agora. Porque discípulo é aluno, é aprendiz. E apóstolo, o que é apóstolo? É a igreja de Deus, são mensageiros de Deus, são os enviados por Deus a fazer uma grande obra. Então há uma diferença entre estar aprendendo, ser discípulo, aprendiz, aluno de alguém, e já estar capacitado a viver aquilo que Deus quer, a levar aquilo que Deus quer. Então, enquanto o discípulo é um aprendiz e um aluno, o apóstolo já tem por responsabilidade a condução da igreja, ser o enviado de Deus. Como também está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 1, que Jesus Cristo, apóstolo e sacerdote de Deus para o mundo. Jesus Cristo, apóstolo e sacerdote de Deus. Por que Jesus Cristo também é chamado em Hebreus capítulo 3, versículo 1 de apóstolo? Porque o Cristo de Deus é o mensageiro de Deus, ele é o enviado de Deus para fazer toda comunicação da vontade de Deus na terra. Então aqui há uma nuance do texto, uma transformação, aonde deixa de ser agora algo de aprendiz para ser algo daquele que executa. E esse é o papel da igreja nos dias de hoje. A igreja tem por obrigação, naquilo que faz parte da sua vida normal, do convívio normal da igreja, perdoar. O perdão é algo genuíno da igreja, é algo intrínseco na vida da igreja. Não tem como não pensar no fator de perdão, porque perdão é a base de todo o cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Para quê? Para nos perdoar de todo o pecado. Então o perdão, junto com o amor, é a base de todo o cristianismo. E se somos cristãos, perdoar tem que ser algo intrínseco, genuíno, natural na nossa vida, na nossa vivência cristã. Isso é extremamente importante pensarmos sobre isso. Então, continuando, diz: e os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. E disse o Senhor, ou disse Jesus. Jesus agora vai ensinar a respeito de fé e qual o caminho para se alcançar o que eles pediram. Se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta moreira: desarregai-vos daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus está querendo dizer que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé genuína, você vai dizer a um pé de amora: sai daqui, arranca-te daqui e se transporta para o mar, e ela vai obedecer. Desculpa, sou bem alérgico e o nariz está coçando aqui, está me incomodando um pouquinho, mas está tudo bem. Vamos lá. E diz o seguinte: mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando gado? Agora Jesus vai fazer uma pequena parábola, vai contar uma pequena história para dizer a respeito daquilo que ele espera da igreja em relação ao que ele está ensinando a respeito do perdão. Então ele diz assim, mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo: chega-te e se assenta à mesa? Ou seja, se ele é um escravo teu, um empregado teu, assim que ele voltar do campo, você vai chegar e falar para ele: chega e toma teu lugar à mesa. Não é assim que funcionam as coisas. Ou antes não lhe dirá: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois tu comerás e beberás. É assim que funciona. Ele agradecerá ao servo, porque este fez as coisas que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: nós somos servos inúteis.
fizemos o que era o nosso dever fazer. Meu Deus, o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar com isso? Se um escravo, se um servo, ele tem por obrigação cuidar da sua casa, e quando ele faz isso, ele não fez nada mais do que a obrigação dele, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar é, quando a igreja perdoa, ela não faz nada mais do que a sua própria obrigação. Não tem méritos nisso. Nós temos, por características pessoais, nos engrandecermos por tudo que fizemos. Tudo que fazemos no dia a dia, tudo que temos feito, tudo que já fizemos, tudo isso costuma dar glamour ao nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que somos servos inúteis. Por quê? Porque apenas fazemos aquilo pelo qual viemos fazer. Não há mérito nisso. Então, como que eu posso transformar algo, se assim eu posso dizer, em mérito? Fazer além daquilo que eu fui chamado para fazer. Porque se eu faço aquilo que é a vida comum da igreja, amar, vida comum da igreja, perdoar, vida comum da igreja, assistir aos pobres, vida comum da igreja, dar ouvido ao meu irmão, vida comum da igreja. Então todas essas coisas têm que ser algo natural da igreja. A igreja já tem que viver isso de forma espontânea, porque para isso ela veio a existir. Para isso ela veio. Então não há nenhum galardão nessas coisas. Tem gente que se sente o top of mind blaster porque canta na igreja. Tem gente que se sente o top of mind porque ministra na igreja a palavra do Senhor, porque prega, porque toca um instrumento ou porque é visitado pelo Espírito de Deus em profecia. Meu amigo, eu preciso te dizer, meu amigo e minha amiga, isso não é nada mais, nada menos do que aquilo pelo qual nós fomos chamados a fazer. Se queremos aumentar a nossa fé, se queremos desenvolver a nossa fé, temos que fazer além daquilo que fomos chamados a fazer. Essa que é a grande verdade. E ainda assim, não há mérito nenhum em nós. Tudo é por Ele e para Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa que é a grande verdade. Então Jesus está colocando os seus apóstolos no seu lugar e dizendo, olha, é necessário que vocês vivam a prática comum da igreja, e o perdão ao seu irmão é algo natural. Pedro, em Mateus, pergunta, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? O Senhor Jesus diz, não, eu não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A ligação daquele texto com esse é a mesma. Foi no mesmo contexto. É que Mateus compreendeu de um jeito e redigiu, Lucas tendo ouvido, porque Lucas não é um dos apóstolos, não foi um dos apóstolos de Cristo, tendo ouvido a história de alguém, interpretou e escreveu dessa forma. A grande verdade é que Jesus não estava limitando o perdão a 490 vezes, 70 vezes 7, não. Ele estava dizendo que quantas vezes o teu irmão pecar contra ti, quantas vezes necessário for, você deve perdoar o teu irmão, desde que ele esteja arrependido do seu pecado. Bom dia, tia, Deus te abençoe no nome de Jesus. Então não há limites para o perdão. Por que o nosso perdão tem que ser infinito? Ainda que o nosso irmão, ou que nós, né? Vamos parar com isso, porque eu estava falando ontem na igreja. Esse texto, quando diz assim, ó, é impossível que se venham os escândalos, mas ai por quem vem os escândalos. A gente sempre terceiriza isso, parece que está falando de lá para cá. Ai daquele lá, não de mim. Mas a verdade é que eu posso ser o motivo do escândalo. Eu posso ser o causador da ofensa. Eu posso ser o causador da briga. Então, tanto eu careço perdão do perdão do meu irmão, quanto também de liberar perdão. O perdão na igreja é um exercício natural, quer seja ele a ser pedido, quer seja ele a ser liberado, mas nós precisamos viver isso. E aí então os apóstolos dizem, Senhor, então aumenta a nossa fé. Querido, para que possamos perdoar os nossos irmãos, para que sejamos perdoados também das ofensas que criamos, das intrigas, dos problemas, é necessário experimentarmos um nível maior de fé. Precisamos viver a fé do Senhor Jesus Cristo, porque é algo que rouba o nosso coração.
O que nós precisamos nesses dias, como eu disse ontem, nós estamos vivendo um tempo de pensamentos, de reflexão. A época de dezembro, que se remete ao Natal, sempre é um tempo de maior reflexão. Se bem que a nossa geração atual, nosso povo atual está cada vez mais distante, cada vez mais alienado. Mas era natural para nós, jovens da minha idade, de 40 e poucos anos, que nas épocas de natais todos nós tornávamos o nosso coração mais sensível a essa época, a pensarmos nos nossos erros e acertos, a refletirmos sobre tudo que construímos no ano e pensarmos a respeito de que faremos no ano seguinte, por exemplo, que faremos no ano de 2021. Em 2020, quantas pessoas você visitou? Em 2020, quantas pessoas você não visitou e deveria ter feito uma visita? Em 2020, quantas pessoas você deixou de abraçar? A quantas pessoas, talvez dentro da sua própria casa, você deixou de dizer que amava? De dar um abraço afetuoso, um abraço de muito obrigado por tudo isso que você é na minha vida e depois por tudo que você faz. Porque por muitas vezes nós abraçamos e agradecemos as pessoas porque elas fazem alguma coisa por nós. Precisamos inverter essa chave, precisamos abraçar e beijar pelo que as pessoas são na nossa vida primeiramente e depois por aquilo que elas fazem. Porque o que traduz uma pessoa não é o que ela faz, é o que ela é na sua essência. Então quantas pessoas nós deixamos de abraçar, nós deixamos de visitar? Por quantas vezes nos acomodamos pelas mídias sociais, comentamos e cumprimentamos um irmão, um amigo tão querido só através do Facebook ou através do WhatsApp, sendo que poderíamos pelo menos pegar o telefone e fazer uma ligação de voz para dar a devida importância ao nosso irmão, ao nosso parente, ao nosso querido, ao nosso pai, à nossa mãe. Por que estamos tão frios? Então, que sirva para nós uma reflexão, esse final de ano possa nos fazer refletir sobre coisa que fizemos e coisa que não fizemos. E que 2021 seja um ano de virada, um ano de mudança para a nossa vida. Estão com uma expectativa a respeito dessa vacina, não querem entrar se é boa ou se é ruim. A grande verdade é, com vacina ou sem vacina, precisamos vacinar o nosso coração de amor e de perdão e fazer um mundo melhor através das nossas atitudes. E se você estiver travado nesses dias, eu libero uma palavra de bênção sobre a sua vida, uma palavra de libertação sobre a sua vida. E se você ainda tem dificuldade, ore a Deus e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Não tenha vergonha de dizer que talvez a sua fé está pouca por causa das circunstâncias, porque os apóstolos, por muitas vezes, Jesus ensinando um alto nível de verdade bíblica, eles reconheciam sua fraqueza e falavam: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós precisamos. O próprio Senhor Jesus muitas vezes repreende eles, sendo discípulos ainda, alunos de Jesus, fala assim: homens de pequena fé, ó geração incrédula. Então a incredulidade é algo natural da vida humana. Não tenha vergonha disso, mas reconheça diante de Deus que você precisa da fé, que você precisa de coragem. Peça a Deus, não duvidando, como está escrito em Tiago. Peça a Deus com fé e não duvidando, e Deus vai acrescentar na sua vida. Se você está precisando nesses dias, ainda em 2020, se reparar com alguém, este é o seu momento, esta é a sua hora. Que o Espírito Santo de Deus aumente a fé no seu coração e que você possa ter a coragem de visitar alguém, que você possa ter a coragem de ligar para alguém. Não terceirize, não use o WhatsApp como a sua voz, não terceirize, não manda um áudio de voz, porque às vezes isso é muito frio, nós não temos o sentimento expressado ali nas nossas vozes por muitas vezes. Pegue o seu telefone, ligue para alguém que você precisa se consertar ainda esse ano, que você possa entrar o ano 2021 com seu coração limpo, que você possa tanto perdoar quanto receber o perdão de alguém. Comece por você, a responsabilidade agora está nas tuas mãos. Senhor, aumenta a fé, aumenta a nossa fé, para que possamos ter a coragem e a ousadia de viver como igreja. Nós somos os apóstolos dessa geração. Quem são os apóstolos? Os mensageiros de Deus. Quem são os apóstolos? Os enviados de Deus. Este é o significado da palavra apóstolo. Então que você seja um apóstolo da igreja de Deus, um portador da mensagem real do evangelho.
E ontem eu finalizei, hoje eu não vou abrir a Bíblia por causa do nosso tempo, mas eu finalizei com o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o poder ou a fé para transportar uma árvore de um lugar para o outro, ainda que eu fale em profecias, ainda que eu tenha toda a ciência e todo o conhecimento do mundo, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Querido, eu não vou desprezar nada daquilo que acontece dentro da igreja. O Espírito de Deus falando, os louvores sendo ministrados, uma boa palavra de Deus sendo pregada no altar, os hinos, os louvores com muita maestria, as irmãs ou os irmãos falando em língua estranha, o espírito de profecia tomando a igreja, tudo isso é bom, mas nada disso aproveita se nós não tivermos amor, se nós não vivermos o amor. A palavra igreja significa, ela vem do grego eclesia, que significa sair para fora. Então a igreja é o nosso campo de aprendizado, para que uma vez temos aprendido aquilo, nós possamos sair e manifestar o Cristo nas pessoas lá fora. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te guarde e que Deus te dê coragem e ousadia nesses dias, para que ainda neste ano você possa se retratar com o seu irmão, para que você possa se consertar com o seu irmão e que o seu irmão também se conserte contigo, para que 2021 seja verdadeiramente um ano de vitórias sobre a sua vida e sobre a sua casa. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês.